Boa noite. Pessoal entrando aqui. Chamei o Dr. Marcos. Dr. Marcos, boa noite. Boa noite, André Bill, tudo bem? Tudo bem? Bom, pessoal, boa noite. Essa live aqui é um conjunto de medidas que o escritório Coronibio tem tomado para, primeiro, ficar mais próximo dos clientes e, segundo, de alguma maneira, poder contribuir com conhecimento, com troca de ideias, de informações para a gente cuidar das nossas vidas, cuidar dos nossos trabalhos e conseguir superar isso juntos. Dr. Marcos, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Eu convidei o Marcos aqui para discutir questões que, para ele, provavelmente são básicas, mas para a maioria dos empresários e pessoas físicas, trabalhadores, isso gera muita insegurança e dúvidas, né, de como a gente lidar num momento de tanto extremo, né, doutor Marcos? Eu acho que a gente está aí com um crescente dos casos, ao mesmo tempo que as empresas não aguentam mais ficar fechadas, né, a maioria delas, e a gente fica num dilema enorme. Então, eu acho que esse momento aqui é importante da gente trocar essa ideia para ver como que a gente consegue equalizar essas situações e que todos nós, sem exceção, estamos passando. Eu queria, pessoal, primeiro apresentar o Dr. Marcos Welber. O Dr. Marcos, além de um grande amigo, um profissional que eu conheço há alguns anos, há muitos anos, né, Marcos? Tenho a felicidade de tê-lo como médico do trabalho em muitos casos que a gente enfrenta na justiça e trazendo mais segurança para os nossos clientes na análise médica dos casos que a gente enfrenta. O Dr. Marcos é médico formado pela Unesp de Botucatu, ele é especialista em medicina do trabalho pela Unicamp e é CEO da MT Plus. A MT Plus é uma consultoria em segurança e medicina do trabalho, localizada na região Bragantina, alcança Atibaia, toda a região próxima a Atibaia, sul de Minas. Então, empresa muito qualificada, muito bem posicionada. Dr. Marcos, boa noite. Suas considerações iniciais. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao escritório, ao Bill, meu amigo André Bill, e ao escritório Coronibio pelo evento. Eu acho que é um evento que a gente que trabalha na área, que a gente está intrinsecamente ligado à saúde do trabalhador pela nossa profissão. A gente quer interagir com as pessoas nesse momento tão difícil da pandemia, que essa interação acaba sendo remota. A gente quer contribuir e ajudar todos os RHs, o pessoal que está envolvido na área de segurança e medicina do trabalho, a lidar melhor com o assunto e a se preparar para o porvir, né? Porque a gente não tem certezas, a gente tem um mar, um oceano de incertezas, e trazer um pouco de informação para nós da área e a poder ajudar também é um exercício de cidadania, é um exercício de altruísmo. A gente espera que pessoas contribuem, curtam nossa live e estejam com a gente. Então, primeiro, agradecer Bill, parceiro, amigo de longa data, e a gente já esteve junto em várias ações trabalhistas, juntos na área de saúde ocupacional, e agradecer a participação de todos. Pessoal, aqui estamos já com 42 pessoas, muito legal, é a primeira iniciativa de live que a gente faz. Temos aqui pessoas muito queridas, Marcos Kraid, Regiane, Amanda entrou aqui agora, temos aqui a Alice do DDP, o Pisão do Judô, meu sensei, enfim, pessoas muito queridas aqui assistindo a gente. Doutor Marcos, vamos pontuar, para a gente já... Vamos o lá. tempo é curto, né? A gente só tem uma hora aqui, e eu queria pontuar 3 grandes temas para a gente tratar aqui hoje. O primeiro, para começar já com uma polêmica, o mais espinhoso, é a questão do nexo causal, né? Você, como um perito, além do vasto currículo do Dr. Marcos, que eu só li o começo, né? O Dr. Marcos atuou muito tempo como perito judicial e atua em processos trabalhistas como assistente técnico hoje. E existe a polêmica do nexo causal, que a MP 927 ela trouxe uma hipótese e o Supremo Tribunal Federal cessou a vigência de um artigo
Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da prevenção. O que o Dr. Marcos pode contribuir com a gente, o que ele tem visto a propósito das medidas que as empresas têm tomado. Eu sei que a maioria das empresas não estava sequer preparada para esse tipo de... Aliás, ninguém estava preparado, nenhuma lei estava preparada, a medicina não estava preparada, o direito não estava preparado para esse tipo de situação. Mas o que o Dr. Marcos pode falar que vê de melhor, das melhores práticas que os gestores têm tomado para evitar o contágio, que está intrinsecamente ligado à primeira hipótese, que é a hipótese do nexo de causalidade que a gente vai conversar. E a terceira, e tão importante quanto, é a questão do home office, work from home. Né? As pessoas têm trabalhado em casa e isso tem causado uma série de problemas de todas as ordens, de estrutura, de questão de postura, de saúde, inclusive mental, e algo que a gente quer abordar também. É isso? Quer incluir mais alguma coisa, doutor Marcos? Não, acho que você tocou em temas bastante importantes nesse momento, que são as questões relacionadas à saúde, né? E as questões relacionadas às consequências dessa perda da saúde, né? Do caso da pessoa ser acometida por Covid. Eu acho que, Bio, se eu fosse falar com você abertamente, e esse é um motivo da gente estar aqui, eu falaria o seguinte: num tempo de tantas incertezas, o que a gente precisa ter é bom senso, é pé no chão. Teorias novas irão surgir nesse momento, certo? Então, eu já ouvi teoria de você ter presunção de nexo para fulano, ciclano e beltrano, que está mais exposto ao risco, e aí você acaba se perdendo nas exceções. E eu acho que o bom senso deve prevalecer nesse momento. Então, a primeira coisa que eu lhe pergunto, Bio, que eu quero trocar essa bola com você, trocar essa conversa com você, por que o STF resolveu interceder? A meu ver, a MP, ela escreveu um artigo que deixou dúvida, deixou alguma insegurança jurídica. Aí o STF falou, não é bem assim. Então, eu entendi que, e aí eu jogo essa bola para você, que na verdade o STF só foi falar sobre a quem cabe provar o nexo. Então, exatamente. Eu jogo essa bola para você. Na verdade, assim, se me permite, eu vou até ler o artigo aqui, ó, o artigo que teve a vigência afastada, é o artigo 29 da MP 927, ó. Os casos de contaminação pelo coronavírus, entre parênteses Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então ele não disse que não serão, disse que não serão, exceto mediante comprovação do nexo causal. Porém, todo o sistema de saúde, todo o sistema legal de saúde e segurança do trabalho impõe às empresas o dever de cumprir as normas de segurança do trabalho. 157, aí já o 158 da CLT fala que cabe ao empregado e a empresa pode até puni-lo caso ele não cumpra, né? Mas a Constituição Federal garante a saúde e segurança do trabalhador, então, nesse sentido, entendeu que colocar o ônus da prova somente para o empregador flertava aí com a questão da inconstitucionalidade. E o que aconteceu, negando essa vigência, né, suspendendo a vigência desse artigo, porque a medida provisória ela tem força de lei na vigência, e ela precisa ser convalidada pelo legislativo. Então, ele suspendeu a vigência desse artigo. Então, é assim, tecnicamente. Fez com que o ônus da prova fosse para o empregador. Então, essa situação que é o normal. Que é a ordem natural das coisas. Ele só restabeleceu a ordem natural, pelo que eu entendi. Estou errado ou não? Não, não é isso. Então, veja, eu queria fazer essa ponte com você, até essa troca, porque eu vou explicar para quem está nos ouvindo, eu vou pensar que vocês não têm o mesmo conhecimento que a gente, então a gente precisa, de antemão, colocá-los na mesma página, como diz algumas pessoas. E o que é colocar na mesma página? Quando a gente tem uma doença ocupacional, a gente precisa de antemão provar o nexo com o trabalho. O que é nexo, gente? Nexo nada mais é do que uma ligação entre a atividade do trabalho, as tarefas, o que ele faz no trabalho, com a consequência que seria a doença ou a lesão.
Então, a única coisa que a gente vai fazer, que trabalha nessa área, médico, profissionais do SESMIT, é fazer essa conexão. Quando a gente faz a conexão, estabelecendo-se o nexo, há de se falar em doença ocupacional. E nada mais é do que você entender a Lei 8.213, no artigo 19. Quando eu explico nas minhas aulas para os meus alunos da engenharia, aliás, um abraço aí para o Zé Carlos da Plastec, eu já vi que ele entrou. Quando eu explico para os meus alunos, o Zé Carlos foi meu ex-aluno, eu falo o seguinte: cabe ao SESMIT da empresa fazer essa ligação, estabelecer os requisitos para a abertura do CAT, que está no artigo 19. Quais são os requisitos? A pessoa tem que estar a serviço da empresa. O segundo, ela tem que ter uma doença, uma lesão, uma perturbação funcional. Aí você tem, no caso, a COVID. Você tem que ter incapacidade para o trabalho. Ou seja, se a pessoa não tiver nada, estiver trabalhando, hoje, com a Covid, as pessoas vão ser afastadas de maneira preventiva, mas há de se falar em incapacidade? Não. Há de se falar em afastamento preventivo. Não existe incapacidade, às vezes, da pessoa. A pessoa não pode ter nenhum sintoma. Entenda o sintoma, você tem incapacidade. E o quarto e último requisito é o nexo causal. Então, quando você lança a mão, quando você admite todos esses pressupostos, você então conclui que está presente uma doença ocupacional. Quem fazia isso? A empresa. E por que esse nexo é feito pela empresa e não pelo trabalhador? Porque o trabalhador não tem todos os recursos, ele não tem a técnica, ele não tem a possibilidade, ele não tem nada, ele não entende nada. Então, cabe à empresa comprovar esse nexo e, mais ainda, não comprovar ou negativar o nexo. Eu tenho que ter resposta fundamentada para falar que não é doença ocupacional. Então, quando o trabalhador... Pode falar, Bill. Não, pode falar, pode Quando o trabalhador entrava com uma ação falando, minha doença ocupacional foi o meu patrão que causou, o empregador que causou, o meu trabalho que causou, cabia à empresa provar o negativo, se fosse querer se sair bem nessa. Estou errado, Bill? Não, sim, mas vamos lá. A situação agora, eu como advogado de empresa, quando existe um pedido assim, eu peço para a empresa, olha, me dá aqui toda a documentação que você cumpriu rigorosamente todas as normas de segurança e medicina do trabalho impostas à sua atividade. Né? E aí tem todas as NRs, a questão da NR12, da segurança das máquinas, enfim, todas as NRs. Agora, a gente está falando sobre uma prevenção que não está em NR nenhuma, está em protocolos, né? Está em protocolos do Ministério da Saúde. Então, o que deixa a hipótese ainda mais difícil e mais insegura, né? Exatamente. Mas veja, por isso que eu iniciei falando para vocês, o que a gente precisa de bom senso? Quando a gente vai entender de estabelecimento de nexo causal, a gente vai praticar a mesma coisa que a gente sempre fez, que é o artigo 19 da Lei 8.213. Presente os 4 requisitos, a gente vai estabelecer o nexo e abrir o CAT. Então, agora eu lanço mão e falo para vocês, por que a Covid-19 é ou não uma doença ocupacional? Porque ela pode ser, como ela pode ser dada como doença ocupacional? Primeira coisa que eu vou falar para todos é, ninguém vai ficar por aí abrindo CAT porque o cara tem Covid. Pelo amor de Deus, use a consultoria, use o SESMIT que você tem dentro das empresas e estabeleça a comprovação do nexo dos requisitos do artigo 19. Faz o beabá, faz a lição de casa. Em você fazer a lição de casa, você tem fundamentação para abrir e também para não abrir. E é isso que você está escrito. O que você fala, doutor Marcos, para as empresas que não têm estrutura de SESMIT, as empresas menores, até médias empresas que não têm toda essa estrutura? Qual que seria o caminho para tomar? Liga para você. É o caminho para os prestadores de serviço, não tem jeito. Você tem que confiar na sua equipe, a equipe que trabalha com você, e você tem que ter uma conversa muito franca, até para você entender se existe risco para a empresa em ser depois estabelecido o nexo. Tá? Então vamos pensar o seguinte, se eu falasse para as empresas hoje, fossem meus clientes, quais são as empresas que eu me preocuparia hoje que o nexo pode ser um nexo que vai ser facilmente estabelecido? Primeiro, profissionais da área de saúde. Sim. Então, para quem trabalha com a área de saúde hoje, principalmente na frente, né, quem trabalha no pronto atendimento, quem trabalha na UTI, em sistema de urgência e emergência, essas pessoas, se forem acometidas de Covid, o nexo fica facilmente estabelecido. Porque se você pensar que ela tem possibilidade de pegar a doença fora do trabalho ou dentro do trabalho, o risco é muito mais alto. É muito mais alto. Tá? E aí,
Você também tem os trabalhadores das áreas sociais. Então, você tem assistente social, pessoal que presta serviço direto em contato com as pessoas. É o pessoal que presta serviços sociais, que estão direto com a comunidade, essas pessoas vão ter um nexo causal que vai ser muito próximo de ser estabelecido. A outra que eu levantaria, Bill, seria os serviços funerários. E ninguém está pensando hoje, pô, o pessoal que trabalha com serviço funerário hoje, que está enterrando basicamente 80% de casos de Covid, a gente pode ter um nexo causal estabelecido se essas pessoas forem. Aí, a grande pergunta é, mas as empresas que não fazem parte desses grupos de risco, aí nós vamos lançar mão daquela coisa que chama-se culpa do empregador. Que é isso. A culpa, né, Bill? Eu lanço para você, quais são os requisitos para estabelecer? Na verdade, assim, até para deixar claro, o tema tangencia muito com a questão previdenciária, porque as questões de nexo, elas estão na lei previdenciária, na lei 8.213. Mas o que é o meu trabalho aqui como advogado trabalhista é verificar as questões de responsabilidade civil do empregador, né? Uma ação ou omissão que causou uma lesão ao sujeito. E aí há duas possibilidades. A culpa contratual ou com a responsabilidade subjetiva, ou a culpa proveniente de responsabilidade objetiva. E só para colocar um pouco mais de tempero aqui, estudando o assunto depois dessa decisão do Supremo, eu vi uma decisão de 2011 do Tribunal Superior do Trabalho, uma época que os advogados trabalhistas vão lembrar, se discutir ainda se era responsabilidade da Justiça do Trabalho, questões de dano moral proveniente de acidente de trabalho e tudo mais. E é um caso de H1N1, né, por conta que é um caso paradigma, né, uma situação na época, eu acho que era uma situação de endemia, não era uma pandemia, eu não me recordo exatamente, e a hipótese de endemia consta na lei previdenciária como excludente de nexo de causalidade, né? Sim. Enfim, mesmo assim, se entendeu pela responsabilidade civil objetiva, quer dizer, independentemente de culpa do empregador, com relação a um hospital cuja enfermeira faleceu de H1N1. Né? Então, na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que sim, o hospital tinha responsabilidade independentemente de culpa, que em razão, o artigo 927 fala assim, do Código Civil, mais ou menos assim, se você tem uma atividade que cause uma exposição maior ao risco, você é responsável até que você prove o contrário. Pessoal, só uma parte também, eu esqueci de dizer que o Dr. Marcos é formado em Direito pela USF de Bragança Paulista. Então, o cara, além de médico, ele é advogado. Advogado não, ele é bacharel em Direito. Então, é o cara para estar aqui conversando com a gente. Então, Bill, enfim, então é isso. Eu gostei muito do que você falou, porque você tocou em pontos essenciais. Primeiro, vão pensar em regra e não vão pensar em exceção. Qual que é a regra? Responsabilidade subjetiva. Responsabilidade subjetiva, há que se provar culpa do empregador, concorda? Isso. O empregador, na culpa em sentido estrito, você tem que ter negligência, imperícia e imprudência. O que a gente vai tratar em termos de Covid é negligência. Os outros não cabem. Perícia, imprudência, não cabe. Cabe negligência. Ou seja, ele tinha um dever de zelar pela saúde e não zelou. E não cuidou dos trabalhadores. Então, por isso que eu vou fazer um link. Antes de entrar no que as empresas devem fazer para se certificarem que estão cuidando, há que discutir um pouquinho antes o que seria essa responsabilidade subjetiva e o que seria a culpa. Para mim, é assim, quando você tem uma pessoa, você falou da H1N1 que o juiz determinou responsabilidade objetiva. Quando você tem alguém que trabalha em UTI hoje, quando que você trabalha em UTI hoje, você tem um cara mexendo basicamente com o paciente de Covid entubado. Então, olha o risco do trabalho dele. Você precisa hoje pensar que o empregador deixou de zelar ou não zelar, porque o trabalho do cara oferecia um risco muito mais alto, estava muito mais intrínseco essa atividade. Agora, no mesmo hospital, você tem, de repente, um porteiro. Sim. Você tem, de repente, uma pessoa fazendo um serviço que não é diretamente para o paciente. Então, nesse caso, você precisa de estabelecer culpa. Claro. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que há de se ver o caso concreto para a gente interpretar.
Então, no caso da responsabilidade, no caso comum, na regra geral, vai ser responsabilidade subjetiva. Há que se falar que o empregador deixou de tomar as medidas. Tá? Sim. E aí eu pergunto, quais são as medidas que o empregador precisa cuidar, que é o segundo tema do nosso Fazendo Já o Link? Há que se tomar as medidas e o empregador precisa ter isso escrito. Precisa ter isso muito bem documentado para ele falar, olha, juiz, eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, eu criei, inclusive... Pode falar. Pode falar, Marco. Eu criei, inclusive, um manual, até com a sua ajuda em alguns pontos, sim, mas eu dei uma cara de regulamento de empresa para ter um caráter de obrigação, né, para que, numa eventual demanda depois, eu demonstre que eu tomei todos os cuidados, documentei e tenho orientado as empresas, inclusive, a fotografar, filmar treinamento, porque a história, como a história da máscara, né, depois você vai falar, mas a máscara pode ser um fator de contaminação, porque o cara fica mexendo no nariz, o cara fica mexendo no olho, o cara, né? E é horrível usar a máscara, você começa a falar, começa o negócio vir no rosto aqui, enfim, né? Uma coisa de que a gente não está habituado, na verdade. Né? Exatamente. Então, assim, você vai falar das medidas, mas... E eu tenho visto aí muita criatividade das empresas, enfim... mas eu tenho dito que precisa tudo ser muito bem documentado. Tá, precisa. Precisa porque a gente não sabe depois, né? A gente está falando de pessoas que vão morrer. Então, quando envolve acidente fatal, não é lesão mínima, é lesão grave. É uma coisa que vai dar pano para manga depois. Então, eu penso o seguinte, o que o empregador tem que fazer hoje como medida? Eu fiz um estudo rápido e classifiquei em 5 tipos de medidas. Depois eu disponibilizo também para o pessoal. 5 tipos de medidas. Falar nisso, a gente está recebendo algumas perguntas, e aí a gente vai olhar aqui, e se ainda hoje, agora, der para responder, ótimo, senão a gente responde depois, pelo link. A gente disponibiliza pelo direct da Corona. Perfeito. Então, essas 5 medidas seriam o seguinte, Bill. A primeira medida, distanciamento ou isolamento. Você consegue distanciar as pessoas dentro da sua empresa? Então, você tem que falar assim, distanciamento aonde? Primeiro, distanciamento em tudo quanto é fila. Você tem fila para entrar, você tem fila para entrar no posto de trabalho, para entrar na empresa, depois para entrar no posto de trabalho, depois no posto de trabalho você tem que distanciar as pessoas, você tem a fila para ir para o refeitório. Então, quando você consegue colocar na cabeça a fila do pessoas, crachá da entrada, da catraca da entrada. A fila do crachá, de bater o ponto, aí começa todo mundo a conversar e as pessoas acabam se esquecendo que nós estamos numa pandemia às vezes, elas acabam esquecendo dos detalhes, que é preciso manter distância. É possível que você consiga isolar as pessoas dentro da empresa? É possível. Tem empresa que fala para mim, então, Marcos, eu tenho um cara da manutenção que ele tem 60 anos, mas ele fica sozinho lá. Eu falei, deixa ele sozinho. Não fique em contato muito com ele. Se puder, ligue até no celular dele durante o trabalho dele, mas não vá lá. Porque você consegue com isso uma medida de isolamento mais eficaz do que ele ficasse na casa dele. Para vocês terem uma ideia, tem estudo que fala que a taxa de contaminação dentro de casa, de propagação da doença dentro de casa, é de 30%. Ou seja, é muito mais risco a gente contaminar dentro de casa, chamados clusters. Mas enfim. Então, primeira medida, distanciamento e isolamento. Se você consegue praticar isso dentro da empresa, ótimo. A segunda medida, higiene ou limpeza. Tá? Higiene ou limpeza significa o seguinte, a empresa não faz nada anti-higiênico ou sem higiene. É que ela vai reforçar as medidas de higiene. Então, ela vai limpar as bancadas, usar substâncias químicas capazes de realmente matar o vírus. Você vai fazer aquele pessoal... nas empresas que eu presto consultoria, o pessoal faz aquela vaporização aos finais de semana, durante a noite, para diminuir a quantidade de bactérias presentes no ar, para mitigar o vírus, para tirar ele. Então, você tem medidas de higiene como uma segunda grande medida. Isso precisa ter um protocolo bem estabelecido. Tá? Lavagem das mãos é uma medida de higiene, reforçar a lavagem das mãos. Eu sempre digo que as pessoas confundem álcool gel com limpeza das mãos. Não é o álcool gel. A limpeza das mãos se faz com lavagem. Com álcool gel você limpa as superfícies e mantém essa asepsia. Mas ninguém lava com álcool gel e limpa com a água. É diferente. Você limpa com água e sabão e depois você mantém a asepsia com álcool gel.
para que as pessoas não confundam. Então, a primeira medida é distanciamento, a segunda, higiene e limpeza. A terceira medida são as medidas de bloqueio de barreira. Então, você coloca máscara, você viu caixa de supermercado já com aquela barreira de acrílico? Sim, sensacional. Eu já vi caixa de supermercado com a barreira e com aquele shield lá, aquela proteção. Shield, é um método de barreira. Exatamente. Então, a terceira grande medida são os métodos de bloqueio. Depois, você tem a medida do afastamento dos sintomáticos. Por quê? Porque você não vai deixar na sua empresa nenhuma pessoa com sintomatologia, com tosse, com febre, com mal-estar, com dor no corpo, com dor de garganta. Você precisa afastar. Então, veja, essa é a quarta medida. Então, você vai fazer um monitoramento, você vai fazer uma testagem de febre, temperatura, com aqueles medidores. Podem ser medidores sem contato, que mede a testa e tal. Isso eu ia te perguntar. Como você tem enxergado isso no dia a dia, com as pessoas que podem alegar que está sendo invadida a sua privacidade, enfim, eu acho, aquilo que você falou do bom senso, né, mas eu já fui questionado a respeito disso. Eu coloquei como obrigatório lá e se não fizer, vai para casa e vai ter falta, sei lá. Advertência, porque o negócio não é a saúde da pessoa, é a saúde do coletivo, que é mais importante do que a sua privacidade. E eu não estou tirando a sua roupa, eu estou medindo a sua temperatura, meu cara. Né? Exato. Então, enfim. E aproveitando também... Pode falar. Eu recebi uma pergunta do Samir Pires aqui. Boa noite, Samir. Samir da Smart. Os testes de coronavírus... ele pergunta assim, os testes do Covid disponíveis no mercado seriam suficientes para se criar uma espécie de barreira imunológica na empresa? Primeiro, esses testes são eficazes efetivamente, porque tem o teste rápido, a sorologia e o PCA, né? O que você acha disso? Complementando, eu recebi uma empresa cliente nossa que é da área presta serviço público de fornecimento de água. Ela perguntou se podia testar as pessoas que vão ser os medidores, né? Aí a gente fez um regulamento para que a pessoa aceite qual vai ser a rotina, e na verdade é todo esse estabelecimento de rotina da forma de agora, no meio da pandemia, de como que vai trabalhar. Tá bom. Eu vou fazer um retroativo aqui, que você me perguntou a primeira coisa da medição, se você está interferindo na individualidade, se você está indo além do que você pode. Eu acho que você já respondeu, né, Bill? Eu que pergunto. Qualquer juiz, qualquer pessoa que fizer uma avaliação posterior vai falar assim, poxa, a empresa mediu a temperatura mesmo a contragosto, mesmo ao desconforto do trabalhador, mas ela estava cuidando dos outros. Então, eu acho que nessa hora prevalece o coletivo, sem dúvida. Sem dúvida, até porque medir a temperatura da testa não vai deixar ninguém com dano moral. Uma coisa que é possível gerar o dano moral é a exposição negativa, né? Ninguém quer pegar coronavírus. E você pega tomando todos os cuidados, é possível você pegar. Eu vi um estudo agora que é possível pela mucosa do olho. Então você está de máscara, você fez toda a asepsia, você pegou, né? Então você não pode expor a pessoa e todo mundo, toda a coletividade tem que tomar muito cuidado com como lidar com o infectado, né? Eu acho que assim, o movimento como é que a gente pode te ajudar, meu cara? E não, nossa, o outro ali está infectado, deixa ele longe, né? A gente tá, enfim, então, nesse sentido que eu falo para a empresa, você vai medir, ótimo, mas não pode estigmatizar a pessoa, não pode constranger a pessoa. E eu vou fazer um link que você está falando com a pergunta do Samir. O Samir falou, e a testagem? Então, veja, eu estava falando das 5 medidas. A primeira é distanciamento, a segunda higiene, reforço de higiene, a terceira bloqueio, método de barreira, a quarta você vai afastar os sintomáticos, você não vai permitir que ele entre na tua empresa, e a quinta e última medida vai ser agora com as testagens. Tá? O que as testagens vão permitir que a empresa faça? Vão permitir que a gente classifique as pessoas. Olha, esse grupo já teve Covid, esse aqui está tranquilo. Existem teses, existem estudos falando que a pessoa pode ter uma reinfecção, mas a reinfecção nunca vai provocar um efeito tão grave quanto a primeira, provavelmente. Então, depois que a pessoa
foi testada positiva por qualquer método e já passou a fase crítica dos primeiros dias, ela vai voltar ao trabalho e ela vai ganhar o passaporte da alegria. Vamos pensar bem, ela vai estar feliz da vida. Eu passei por essa. Então você vai conseguir segregar grupos dentro da tua empresa daqueles que foram testados e deram positivo, daqueles que nunca tiveram sintoma e daqueles que tiveram sintoma e foram testados e deram negativo. Você já começa com 3 grandes grupos. E isso ajuda? Ajuda. Eu acho que ajuda você ter certeza de quem você pode contar, de quem que é que você tem que ter risco e você tem que monitorar mais, certo? Então Sim, você começa a ter tratativas diferentes para o grupo. Então, aproveitando a deixa, essa 5ª medida vai começar agora com as testagens. E não vai ter uma testagem pontual para todo mundo. Isso não vai acontecer, pessoal. Vai acontecer testagens sucessivas, às vezes até repetidas, para pessoas que estiveram com sintomatologia. Depois, a gente pode, se sobrar dose, se sobrar teste, a gente pode testar todo mundo que foi assintomático. Mas a gente vai dar prioridade para aquele que é sintomático e depois para os assintomáticos. Então, provavelmente, isso vai acontecer nos meses de junho, julho, agosto. Tá? Tá. E aí a gente consegue, então, aproveitar essa 5ª medida que as empresas podem lançar mão, que é você ter setores onde você tem grupos que já tiveram Covid e outros que não tiverem, assim por diante. Tá bom? Então, fala. Conclui, então isso conclui que quando você precisa provar que a empresa não foi negligente, relembrando que a gente discutiu no tema passado, eu usaria essas 5 medidas. Eu escreveria essas 5 medidas, colocaria isso dentro de um protocolo, deixava isso registrado e, inclusive, comunicaria o sindicato que vocês estão fazendo para que fique prova cabal que a empresa não foi negligente. Boa. Aí é com você. Sim, boa. Sim. Eu tenho visto toda sorte de criatividade, né? Empresas fazendo vídeos institucionais, empresas fazendo o que é simples hoje em dia, né? Inclusive, assim, o que eu tenho dito também é o engajamento do gestor. O gestor aparecer, o gestor fazer um vídeo e mandar no WhatsApp dos seus funcionários, dos seus comandados, da sua equipe, falando da importância, porque é impressionante, mas grande parte da população ainda não entendeu exatamente. A gente anda por alguns lugares e vê povo em festa. Isso se reflete também no meio ambiente de trabalho. É muito difícil você mudar de uma hora para outra o comportamento das pessoas. Com certeza. E aí, isso no meio ambiente de trabalho fica ainda super expressado. E vamos, com relação a isso, então, entrar no nosso próximo tema, e que daí já tem até algumas perguntas aqui, ou você quer concluir alguma coisa ainda das medidas de prevenção? Eu só vou concluir, então. Nós falamos sobre o nexo causal, que acho que tem que ter bom senso para estabelecimento do nexo causal, usar as prerrogativas que sempre teve na Lei 8.213, não sair muito desse escopo. E a empresa tem que tomar as medidas devidas no ambiente do trabalho. Daí, Bill, surge sempre aquela pergunta, mas o que eu faço com o pessoal do trabalho remoto? Aí surge, então sim, a gente exatamente. faz o link, como é que eu lido com esse povo que está em casa? Ele também tem doença ocupacional? Aí é o seguinte, a questão do meio ambiente de trabalho em casa tem vários fatores, né? Primeiro, o ambiente de casa, que por si só traz uma série de questões novas, porque as pessoas forçadas a ficar em casa, você tem preocupação com o que você vai comer, você tem preocupação com com os filhos, a maioria das pessoas, enfim. No meu caso, né? No seu também, Marcos, apesar que você está na linha de frente, né, Marcos? Você e a esposa, enfim. Tem a questão de como o gestor vai lidar com a distância e de como tá a questão de postura, né, a questão de ergonomia do trabalho, que isso pode gerar. Porque, a princípio, quando a coisa manda todo mundo para home office, beleza, do jeito que tá, vai ser 1, 2 semanas, só que a gente tá indo pro 2º mês, meu caro, né? E o negócio a gente não tá vendo uma luz no fim do túnel. E o outro e mais importante, eu acho, a questão da saúde mental das pessoas no meio de tudo isso. Como que as pessoas estão, né? Eu tenho visto aí também as empresas, algumas empresas engajadas com buscar soluções para esse tipo de situação.
né? E aí até tem algumas perguntas, mas a gente faz depois, mas queria suas considerações iniciais sobre essa questão. Eu acho que o tema do trabalho remoto, do home office, é um tema que surgiu de repente, a pandemia virou do avesso, né? O raciocínio, as pessoas costumavam se preparar para ir para o trabalho, era uma rotina se preparar e ir para o trabalho. E aí eu vou citar algumas características que nem eu fiz com as outras, né? Que eu fiz algumas classificações. Eu vou citar algumas características do que aconteceu nessa pandemia. Primeiro, o trabalho remoto foi na maior parte das vezes compulsório. Tipo, é isso ou nada. Então, assim, ou você vai para o home office, você está na rua. Então foi uma coisa compulsória, cara. Tem pessoa que você pergunta, mas você queria? Eu falei, não tinha outra maneira. Eu tinha que ir para o trabalho remoto. E você entendeu? Então, assim, não foi um trabalho remoto suave. Não, ó, amanhã você começa no trabalho remoto, se vira. Então, veja, olha que interessante. Você tem uma coisa que obrigou as pessoas a irem para o trabalho remoto. Mesmo quem não gosta. Mesmo quem não quer fazer trabalho remoto. Então, assim, primeiro, foi uma coisa compulsória o trabalho remoto. Primeiro, a grande característica do trabalho remoto foi a falta de preparo. Sabe? Vai e começa, depois a gente vê. Não teve uma preparação antemão. Como é que a gente pode fazer para coisas dar certo? Não. Vai e a gente vai vendo. Entendeu? Faz trabalho por WhatsApp, faz trabalho por qualquer tipo de ferramenta, mas o cara tinha que produzir em casa. Segundo, a Patrícia está dizendo aqui, Patrícia Lucalho, o fornecimento de máscaras, álcool gel para os colaboradores e seus familiares, e liberar as cadeiras do escritório para levar para casa. De fato, né? A cadeira ergonômica leva para casa. No escritório entendeu? A gente pegou os outros monitores, enfim, cada um pegou uma coisa do escritório e foi levando. Você acha, cara? As empresas têm, as empresas, a maior parte das empresas, eu vou falar, eu tenho uma empresa, uma microempresa, a maior parte das empresas a gente tem o faturamento para pagar aquele mês. Se eu for ter que gastar em cadeira e notebook, não, eu vou ter que mandar o pessoal embora, então. Então, assim, não tinha esse preparo. Segunda coisa, o ambiente para essas pessoas remoto era inadequado. Totalmente inadequado, cara. Você não tem sala na sua casa, você não tem privacidade na sua casa, você não tem mobiliário. Você não tem nada, cara. Você posso contar? Eu tenho até uma parte na minha casa que eu tenho um escritório, mas aí eu tive que concorrer com a educação dos meus filhos. Exato. Porque a escola, né? E aí, de repente, eu estava lá à tarde, e aí no outro computador vinha o Gabriel falando assim, olha, papai, agora eu tenho que entrar aqui para minha aula. E eu, na reunião aqui com o cliente, peraí, aí eu pegava, saía, ia para outro lugar, porque aquele computador não mexe. É incrível, né? Aí a gente teve que se adaptar até isso para a coisa andar melhor. Né? Aí surge aquelas anedotas, né? Aquelas piadas que parece que já vem pronta, né? O jornalista da Espanha que a mulher passa pelada atrás dele. Sim, o ministro que coloca... ele não sabe que a câmera tá ligada, ele tá fazendo, o juiz que tá fazendo entrevista de camiseta, ou sei lá de que tipo de jeito. Então, surgiu as maiores das brincadeiras aí, dos memes da internet. E aí eu vou te falar, além disso, dessas coisas que eu falei, você tinha a superposição, né, ou a interposição, às vezes ela fazia junto, às vezes fazia intercalado. Então, agora eu cuido dos meus filhos, agora eu trabalho. Então, você tem hoje em dia isso daí. Então, você tem um mix de trabalho de outras tarefas domésticas intercalados com o trabalho da empresa, entendeu? Com o trabalho home office, com o trabalho remoto. Você imagina a porcaria isso na cabeça das pessoas? E aí eu coloquei por último o seguinte, Bill. Você imagina que você tem um conflito agora. Você tem um conflito de personagem, porque existe o Dr. Marcos, certo ou não? Dr. Marcos que se veste, que vai para a empresa, que vai para a clínica, que vai atender. E existe o papai Marcos, existe o marido, que tem um apelido XYZ. E aí, cara, você tá usando uma marca, daqui a pouco você tem que colocar outra, bicho. Então você não sabe onde você tá mais. Então, é um conflito isso daí na cabeça das pessoas. E tem uma coisa, de fato, para quem tem criança, eu tenho um de 3 anos, vai fazer 3 anos agora o mês que vem. Ele não entende que eu estou trabalhando. E eu toda hora falar para o meu filho que eu estou trabalhando, vai frustrá-lo de uma maneira num momento desse, e que talvez isso
guarde uma marca para ele e que, assim, as crianças mais novas não estão entendendo por que a gente está tanto tempo assim dentro de casa, né? O meu filho menor, ele não consegue olhar para uma tela de celular, ele não quer mais olhar para uma tela de celular, porque Exato. fala com a família inteira via tela. Então, isso tudo vai gerando um meio ambiente de trabalho com questões novas e de fato, assim, eu recentemente escrevi com a minha sócia Patrícia um artigo sobre e comecei dizendo como esse artigo vai sair provavelmente publicado num livro, mas como que a legislação trabalhista estava quando veio a pandemia. Então, o que a gente encontrou? Quais foram as ferramentas que a gente encontrou? E depois falando o que aconteceu, né? Então, eu penso que isso é a mesma coisa, a gente pode fazer a mesma analogia com a medicina, que pegou isso e está correndo atrás, porque são ciências que correm atrás das questões que a gente enfrenta, a medicina e o direito também. Urgentes, o direito não regula aquilo que pode acontecer, o direito regula aquilo que aconteceu, a medicina, a mesma coisa. Também a psicologia, que não é a sua área, muito menos a minha, mas a psicologia também vai estar enfrentando situações muito novas, e isso tudo torna um ambiente de trabalho, que é o ambiente de trabalho que virou a sua casa, com algumas hipóteses de nocividade que nunca ninguém tinha falado. Né? Não se imaginava esse tipo de situação. Exatamente. Então, você tocou no ponto-chave, né, na nocividade. A primeira coisa nociva que eu quero trazer para vocês é a autonomia do trabalhador. Porque quando você obriga alguém a fazer trabalho remoto, a primeira coisa que ele perde é a autonomia. Porque ele não tem alternativa. Então, ele perde, ele tem que produzir na casa dele, sabe? Eu fico pensando, os psicólogos, acho que tem um prato cheio para discutir isso daí. Mas a pessoa, ela tem a identidade dela perante a sociedade, no que ela exerce lá fora. Na casa dela, ela se despe desse peso até que é você carregar. Até no vestuário, né? Exato, até no vestuário. Então, é isso. A primeira pergunta que eu quero trazer é assim, quais são as nocividades? Então ela perde autonomia. A segunda é o transtorno mental, é o conflito mental. E aí já tem vários estudos dizendo que houve uma duplicação, um aumento da porcentagem, o dobro das pessoas que estão sofrendo de problemas depressivos, de depressão, de ansiedade, e também, que eu acho que vai vir bastante, é o burnout, inclusive para quem trabalha em casa e tem essa superposição de tarefas, essa mistura de tarefas, ela vai se esgotar, entendeu? Se isso se perdurar por muito tempo. Entendi. Então o transtorno mental vai vir, sim, com um problema muito grave, porque muitas pessoas não querem o trabalho remoto. A primeira pergunta que eu faço é quantas pessoas querem o trabalho remoto? Eu tenho pessoas na família que trabalham com tecnologia, que trabalham no computador. Ele está acostumado com aquele ambiente virtual, ele está acostumado com aquele mundo. Ele tem uma interação com a sociedade, mas é menor. E quem trabalha justamente com interação? Entendeu? Sim. A Patrícia, eu acho que aqui é a Patrícia Lucali e acho que é a Patrícia da Dynamic Air. Patrícia, fala oi aqui para nós. Ela tem uma frase que eu acho que é a Patrícia dela, que é dela. Home temos casa e office temos trabalho. Eu acho fantástica essa frase porque é para ser grato, né? As pessoas têm buscado forças para manter a saúde mental na gratidão, na oração, é a Patrícia respondendo aqui, na gratidão, na oração, na manutenção da rotina, né? De atividades físicas, quem não fazia, talvez passou a fazer, assistindo videozinhos e alguma atividade física, mesmo que seja uma meditação, alguma coisa, ou um hobby novo, como cozinhar, algumas coisas assim, mas pessoas que conseguem ter esses gatilhos mentais, de ter esses momentos de você conseguir se superar, né? E isso é muito importante, aquilo que você falou, é um prato cheio para os psicólogos. De fato, a gente vai precisar muito desse conhecimento do apoio para a superação. Então eu vou botar uma questão, Bill, se me permite. Existe possibilidade de doença ocupacional em home office? Eu acho que sim, existe. Tá?
é uma coisa para ser pensada no futuro. Como é que vai no futuro, a pessoa vai ter um transtorno mental e vai falar, foi desenvolvida durante a pandemia no meu home office porque eu fui obrigado. A Sim, pergunta que eu vou lançar para você, Bill, como é que o juiz vai interpretar isso? Porque a sociedade viveu isso, não é uma coisa do empregador. exatamente. Houve um fato príncipe, né, que a gente sabe no direito, que foi um É, governante é, falando, olha, fique em sim, casa, sim, 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 certo? sim. Então há de ser Vai discutido esse precisar, nexo. de muita ponderação, né, do judiciário, muita ponderação. Eu tenho um amigo do Ministério Público do Trabalho e ele tem me passado aquilo que chega para ele também das denúncias, ele tem agido com muita ponderação, converso com juízes também e tenho visto muita ponderação, porque óbvio que abusos de parte a parte, está aí o Poder Judiciário para coibir, para Exato. dar a certa, dar a medida daquilo que é correto ou não, né? É, Mas de fato, a gente vai enfrentar questões, e está só começando, né? Enfrentar é, questões, na verdade, Marcos, eu acho que não está só começando, como a gente está chegando num ponto, que é aquilo que eu toquei no assunto no começo, eu agora comecei a receber ligações de empresários falando assim, gente, ó, doutor, eu não tenho perspectiva para o mês que vem, eu não tenho na minha empresa nenhum pedido, eu estou pensando em vender um imóvel aqui para pagar as verbas rescisórias dos meus empregados e fechar, né? Para pelo menos fechar com dignidade. Então, enfim, é muito difícil a situação que está chegando agora, porque aumenta o número de casos. O Dória fez uma declaração que está pensando em um lockdown no estado de São Paulo. A gente acabou de receber, eu moro em Campinas, para quem não sabe, e a gente acabou de receber uma notícia que teve uma informação à tarde do prefeito de Campinas que vai instituir um rodízio de veículos também aqui em Campinas. Então, assim, por um lado, o poder público está precisando arrochar ainda mais, porque aumenta o número de contaminados e de mortes, batendo recordes todos os dias, e por outro lado, as empresas já não aguentam mais, né? Começaram tomando todas as medidas possíveis de férias e tudo mais, depois suspensão de contrato e tudo mais, e agora não tem mais o que fazer. Então, a gente está chegando num ponto mais crítico da situação. é. Eu concordo com você, Bill, quando você toca nesse assunto, porque sempre foi uma dicotomia, né? Sempre uma Sim, visão bem ou mal, patrão empregado. E nessa hora, eu vou ser sincero, eu fico tão feliz porque eu vejo manifestações grandes vindo do empresariado de solidariedade. E está todo mundo sim, entendendo que nós estamos no mesmo buraco. Só nossos é, governantes que não entenderam ainda isso, entendeu? Mas está todo sim, mundo no mesmo buraco. Nós vamos ter, provavelmente, a maior crise de desemprego da história do nosso país. Então, quem está empregado, provavelmente, também vai ser vamos falar, superutilizado, vai ser sobrecarregado, porque ele vai ter que dar conta de um momento de crise. Então, quando lá é, na frente a gente for estudar esse período e falar assim, ah, mas o empregador foi causador, eu falo assim, não, o empregador primeiro deu trabalho pro cara. Entendeu? Então nós temos que tirar um pouco dessa visão. O que precisa ter o empregador é estar calçado em boas práticas. Só isso. Porque é só dele estar isso, dando é emprego o nesse caminho. momento, ele já está fazendo É, muito. Aí eu sim, só queria terminar para. Pode falar. não, a gente, na minha conta aqui, a gente tem mais uns 10, 12 minutos, tá? Tem algumas perguntas aqui. É, Posso puxar algumas perguntas aqui? eu só vou finalizar, se você me Fala, permite, fala, porque fala. eu estava falando do home office e da problemática do home office. Eu sempre gosto de Tá, trazer uma sugestão para as empresas, como é que elas devem lidar com isso. Eu vou citar algumas coisas, tá? Primeiro, na sua empresa, você que é do RH, o RH está felizão nesse momento porque ele, nossa senhora, ele está trabalhando que nem um louco, ele não aguenta mais. Então eu vou dar mais um pouquinho de carga para vocês, RH. Mapeia quem está em home office, mapeia, veja quem que está. Veja quem das pessoas que estão em trabalho remoto, quem tem uma situação de maior vulnerabilidade, quem está numa situação mais precária. Mapeia esse cara, monitora ele periodicamente, conversa com ele, porque tem muita gente que tem transtorno mental e não fala por vergonha. Tem muita gente que é, tem doença depressiva ou doença de ansiedade e está sozinho, mora sozinho em São Paulo, mora sozinho em casa porque vive uma luta para vencer na vida. Esses caras precisam ser monitorados. E quem que vai fazer isso? É o RH, porque o médico do trabalho ele é mais uma pessoa que vai lá para fazer os exames.
Se tiver um SES dentro da empresa, aí sim pode fazer. Mas o RH tem que dar essa força junto com o pessoal da medicina do trabalho e da segurança. A outra coisa que eu vou pedir para as empresas, olhar para o aspecto psicológico, Bill. Oferecer serviços, nem que seja serviço mais, sabe, não estamos falando do preço, mas ofereça um serviço de suporte psicológico. Nem que seja remoto. As pessoas precisam ser ouvidas, porque o que está acontecendo é que a gente não consegue hoje extravasar para ninguém. A gente tem nossa família que é um dado viciado, né? A esposa não aguenta mais ver a gente reclamar. E a gente precisa de um terceiro para ouvir os nossos desabafos. É verdade. E aí, aliás, nunca convivi tanto com a minha esposa assim, acho que ninguém, né? Porque ou eu trabalhando, ela trabalhando, se encontra à noite, agora o dia inteiro. Não, se foi na saúde e na doença, tá fácil. Na quarentena que o bicho pega. Mas vamos lá. Aí a última coisa é, veja se as pessoas estão cuidando da atividade física. Eu sei que ninguém consegue sair na rua às vezes, mas alguma atividade física é bom para relaxar, para tirar o peso. Cuidado com a alimentação. E as duas últimas coisas que eu vou falar é sono, se as pessoas estão dormindo bem, e o humor dessas pessoas que estão trabalhando remoto. Então, olha só, tem vários dados que eu estou pontuando para os RH, para o pessoal do SESMIT, prestar atenção e monitorar quem está em home office. Bill, espera-se, existe uma expectativa de que a taxa de suicídio aumente, e isso é verdade, tá? Então a gente precisa fazer um trabalho preventivo. Então eu queria encerrar com isso daí, as sugestões para o RH. Perfeito, Marcão. Deixa eu pegar aqui uma pergunta da Regiane Pinheiro, lá de Extrema. Há muitos prestadores de serviços que fornecem para ambientes de risco, né? Para hospitais e não sei o quê. E os ambientes que você falou. É possível ter aí um litisconsórcio passivo? Eu acho que sim, né? Se ficar evidenciado que ou o prestador de serviço negligenciou, é possível ambos estarem, ou que o hospital negligenciou e o prestador de serviço não tomou cuidado com o seu empregado naquele ambiente nocivo, há a possibilidade sim de haver um litisconsórcio passivo, que é verificar a responsabilidade de duas empresas no polo passivo da ação. Né? Tem uma outra pergunta aqui interessante, porque assim, se a pessoa está com Covid e a esposa está com Covid, a esposa e o marido, os dois trabalham, e os dois em home office e um está com Covid. E aí tem os filhos e tudo mais. Como que fica a situação da outra pessoa que está em home office e que aparentemente não está com Covid, que ela não tem um atestado médico dizendo que ela, né, e está lá naquele ambiente com uma pessoa com Covid que tem dezenas de outras necessidades. Então isso é um buraco na nossa legislação, porque não existe, a não ser em algumas raras convenções coletivas, não tem atestado para acompanhante do doente, né? Então são situações que tem alguns buracos que a gente vai acabar enfrentando no dia a dia. O que mais, seu doutor Marcos? O que você queria complementar? Tem mais perguntas aí? Aqui. Alguém faz alguma pergunta? Renata Seixas. Como ficam os trabalhadores que nitidamente precisarão trabalhar mais que a jornada normal, visto que o teletrabalho não prevê controle de jornada? Pois é, mas eu acho que, Renata, precisa, de alguma maneira, isso ser tratado, porque a hipótese de prova, há uma presunção que não é possível controlar a jornada. Mas, se for possível, acaba que o empregado pode provar, sim, uma jornada extraordinária. Mas isso cai naquilo que o Marcos falou, né? O ambiente de trabalho em casa, com tudo isso, e um excesso de jornada de trabalho pode ser ainda mais prejudicial nessas questões todas que contemplam aí as possibilidades de doença mental. O que você acha, Marcos? Olha, eu vou lançar para você mais pimenta ainda na sua conversa. É o seguinte, cara, o trabalho em casa, qual que é a capacidade do empregador de gerir esse trabalho, tá? Dentro da casa do seu trabalhador. Eu vou lançar uma questão ainda. Imagina se o trabalhador começa a ter uma tendinite ou uma dor cervical
porque o ambiente de trabalho de casa é inadequado, o mobiliário, a postura, etc. e tal. Sim. Tem nexo de causalidade com o trabalho? Olha que Ah. pergunta difícil de responder, porque qual é Não, a não é. capacidade Na verdade, do empregador de na estar lá verdade, e a gerir? CLT já previa no teletrabalho, e que fala que uma das hipóteses de teletrabalho é o home office, a necessidade do empregador, a responsabilidade do empregador com relação a essas questões, inclusive de comprovar o treinamento sobre as questões de saúde e segurança do trabalho. Então, sim, há sim uma possibilidade Há de possibilidade. responsabilidade. Sim, claro, claro. Entendeu? Então, olha que complicação nesse momento, porque a gente não está falando nem de Lerdote, mas pode surgir uma doença nesse sentido e ser feito o vínculo, o nexo, né? Sim, Complicado, sim. porque, né? Difícil. Tem mais Vamos ver o que perguntas? tem mais aqui. Foco positivo. Vamos aqui, a Márcia. Enquanto não houver vacina, teremos que adaptar a nossa realidade. Exatamente, Márcia. Obrigado pela participação. Ó, Tiago Luz. Pessoas em situação de risco é obrigatório ficar em casa? Na nossa empresa tomamos essa decisão, mas eventualmente surgem tarefas que dependem muito dessas pessoas. Boa pergunta, viu? Como é que ele chama? É, Tiago Luz. Tiago, boa pergunta, porque nós estamos aí com uma ausência de previsão legal para esses trabalhadores de risco, tá? A gente quer cuidar deles, a gente quer deixá-los em casa, mas eles não vão ser, não vai ser concedido benefício previdenciário para eles, porque não existe uma incapacidade, existe uma atitude preventiva da empresa. Então a empresa tem que ser bonzinho, tem que ser legal e tem que deixar o cara em casa. Ao mesmo tempo, a empresa tem que pagar para ele ficar em casa. E ele não vai conseguir, às vezes, desempenhar seu papel, porque o papel dele está dentro do posto da empresa. E aí, Bill? Como é que você vira? Como é que você se vira com um problema desse? É isso, Marcão. Mas aí agora, nessas hipóteses, é possível, de forma individual, você suspender o contrato de trabalho dessas pessoas, né? É, pessoas em situação de risco, e você pode escolher a possibilidade de suspender ou diminuir a jornada de salário, já que o Thiago disse aqui que eventualmente precisa do trabalho dessas pessoas, e você diminui de uma forma que você pode ocultar, e cuidando de todas as medidas preventivas para essa pessoa conseguir prestar o serviço da maneira que a empresa necessita. Há casos também, esses dias até a gente conversou, né, Marcos, sobre um médico que simplesmente disse assim: a paciente grávida sugira afastamento do trabalho. Meu caro, por quê? Né? Só pelo fato de estar grávida, mas para o INSS, isso por si só não é a doença ocupacional, ou não é uma forma de você conseguir afastá-lo. Né? Precisa dizer minimamente, olha, ela tem pressão alta, ela tem diabetes, ela tem isso, ela tem aquilo, e aí a CID vai... inclusive eu estava até conversando com a professora Gisele, fazer um agradecimento especial para a professora Gisele Paiva, que inclusive já vou dar um aviso aqui um pouco antes, né, um spoiler aqui da professora Gisele, está chamando o Dr. Marcos para tratar da hipótese previdenciária, que daí é estabelecimento do nexo, efetivamente, para as questões previdenciárias. E que agora é possível você, através de um sistema, fazer lançar o atestado sem precisar de perícia, porque não está tendo perícia, né, Marcos? Exato. Mas isso é um outro assunto. Marcos, eu estou recebendo aviso aqui de que vai acabar já já, é engraçado, porque vai dar aqui 1 hora. Eu acho que faltou aqui responder um monte de pergunta. As pessoas podem, por gentileza, depois mandar aqui no direct aqui, para que a gente possa responder no inbox, e a gente vai fazer questão de responder todas. Queria as suas considerações finais, Marcão. Obrigado pela presença, obrigado por todo mundo que entrou aqui. A gente teve, num determinado momento aqui, 90 e poucas pessoas, o que nos deixa muito orgulhoso e cumpre a missão que a gente se propôs. Eu quero agradecer, principalmente eu acabo me empolgando falando, né, e às vezes eu vejo aqui no
no Insta, que eu não sou muito familiarizado, as pessoas fazendo comentários, então eu vi ex-alunos, Rafael perguntando quanto tempo vai durar a pandemia, eu vi a Chaele perguntando, falar um pouquinho sobre os fatores previdenciários, a dificuldade de se fazer perícia, e outras pessoas me perguntando. Eu quero agradecer a presença de vocês, fico muito feliz